Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomitz, vice-diretor de Colégio Interativa. Esse mês de novembro a gente está tendo um cronograma bem especial, a gente está chamando os pais da Interativa, os pais da Sementinha, que começaram lá no Bacaxeri, lá na Avenida Paraná. E eu estou com uma pessoa bem especial aqui, que é o William Zanini, pai de 2 alunos, um ex-aluno, desde a Avenida Paraná, lá na Sementinha ainda, e pai também do Guilherme Zanini, que está com a gente aqui na Unidade Colombo. Seja bem-vindo, William. Ok, professor Marcelo, é um prazer estar aqui com todos vocês e poder dividir um pouquinho dessa experiência que nós temos aí com a escola interativa. Afinal, vimos ela praticamente crescer, né? É isso aí, o William está com a gente há muito tempo, né? E as crianças também. E ele vai contar um pouco dessa experiência aí para nós, né? Ô, William, vamos começar a falar lá da época do Bacaxeri, né? Como que foi a escolha? E me conta o início dessa história, né? Você vê, até a gente chegar aqui. Então, Marcelo, assim, o que acontece? Nós estávamos atrás de uma escola para o Cauê, né? Que foi o primeiro aluno lá, e nós vimos uma oportunidade ali na escola interativa que estava fazia pouco tempo que estava ali, né? E a gente viu ali uma oportunidade, porque meu pai trabalhava na Emater do Paraná e seria caminho dele ali para deixar o Guilherme ali. Mas para nós foi uma surpresa grande, porque nós vimos ali um despertar de muito conhecimento dele. A forma do aprendizado muito diferenciada e a interação com os pais. Afinal de contas, fizemos inúmeras atividades juntos. Eu participei da Associação de Pais e Mestres daquela antiga escola, né? E fazíamos feijoada, fazíamos festividades. Foi um sucesso. E o que acontece? Na primeira oportunidade, quando eu vi que a escola interativa estava vindo para o município de Colombo, de imediato busquei contato aí com a Francis, com a Desirê, para trazer meu filho ali de uma outra escola particular que ele estava lá, para vir para cá, porque a gente já conhece os ensinamentos, a gente conhece os regramentos e a gente conhece a seriedade com que a interativa conduz os estudos dos alunos. Isso é bacana, né, William? Isso é até bom, porque traz uma ótica, né? Hoje em dia, né, a gente fica tão preocupado com as crianças, o lugar que elas estão, né? Porque, por exemplo, vamos falar bem a verdade, né? O Guilherme passa metade do dia na escola, né? Então você tem que ter um lugar que de fato você confie, né, William? Sem dúvida alguma, Marcelo. Hoje vamos dizer, o nosso bem maior são os filhos, né? É aqueles que nós vamos deixar algo para o futuro, é aqueles que vão carregar o nosso sobrenome, é aqueles que vão carregar as crenças as missões que nós carregamos hoje aqui na Terra, né? Então, assim, não existe nada mais valioso do que um filho. Então, hoje, ao invés de você classificar uma instituição bancária para carregar o seu dinheiro, é muito melhor você classificar uma escola para você colocar seu filho. E eu não tenho dúvida que eu acertei em cheio, pois o Guilherme hoje é uma pessoa sensacional, bastante desenvolvido, até demais, né? E isso tudo eu dedico aí ao sistema de ensino da Interativa, que é um sistema de ensino muito diferente do tradicional, onde provoca nas crianças justamente essa sensibilidade de estar aproveitando a vida e poder saber viver a vida, viver as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Isso é muito importante. Que legal. Ô, William, nessa linha aí, né, você tem 2 filhos, né, que passaram pela Interativa, né? Conta um pouco para nós aí, né, a diferença básica do Cauê, que era outro momento, né? A escola era bem pequenininha, né? E já o Guilherme aqui, já na unidade mais robusta, né? Como que você analisa, assim? Eu imagino que às vezes você fica pensando, nossa, isso aqui era assim, isso aqui não... Marcelo, a gente sente falta de algumas coisas, vou te falar a verdade. Nós tínhamos uma proximidade maior lá na outra escola, mas devido ao tamanho, que era muito menor realmente. Hoje, com uma estrutura enorme dessas, né, nós não temos essa proximidade tão grande com as escolas, mas nós pais, né? Mas eu digo uma coisa, o afeto e o carinho e a dedicação que todos têm com os alunos é a mesma. Então a essência não mudou, mudou apenas o tamanho, mas a essência continuou a mesma, a seriedade com os professores contratados, que vocês cobram bastante deles, e isso é muito legal. Então a gente pode ver nisso o porquê do crescimento da Interativa. Então,
O que eu sinto falta hoje é daquela proximidade, que a gente cozinhava junto, que a gente fazia as coisas junto. Mas hoje, no universo desse tamanho, e até pelas questões do dia a dia, porque a gente vê a dificuldade dos pais hoje em ter tempo, né? É difícil hoje você não desperdiçar tempo com o filho, porque não é um desperdício, é um investimento de tempo com o filho, né? Mas para você desprender de algum tempo da tua vida profissional, da tua vida ali que você tem seus compromissos, hoje em dia você precisa carregar seus filhos juntos para você ter. E para você estar vindo à escola e colocando esse tempo, já é um pouco mais difícil. Eu acho que as coisas... o mundo cresceu, assim como a escola, as coisas cresceram, mas infelizmente a quantidade de pessoas que nós temos realizando as tarefas não cresceram. Então a gente acabou acumulando muitas funções e nesse acúmulo de funções, infelizmente, o tempo foi o mais prejudicado. Que interessante, né? Ô Willy, nessa perspectiva aí, né, a gente percebe assim que a escola, ela tem que, como você bem disse, né, ela mantenha valores, né, a sua essência, né? Isso é negociável, né, a proposta, né? Então, independendo do tamanho da escola, a gente faz de tudo para manter isso. Só que a escola precisa se atualizar, né? A gente teve uma pandemia, né? Nenhuma instituição séria sobreviveu à pandemia, então isso mostra, né, o trabalho que foi feito, né, William? E você é prova disso, né? Você teve um filho, agora você tem um outro que continua com a gente, né? É bem por aí, né, William? É tentar mesclar a sua essência, mas também olhar para o outro lado e olhar para o futuro também, né, William? Isso, eu acho que o mundo, a cada minuto, ele muda muito. E essa mudança desse mundo faz com que a gente tenha que se transformar a cada minuto. Então você tem que se adaptar a novas regras, você tem que se adaptar a novas realidades, você tem que se adaptar a novos momentos. E esses novos momentos, o que eu pude perceber assim nesse tempo que o Guilherme está aqui agora na Interativa, está no 8º ano, né? É muito legal. Porque, assim, por mais que nós tivemos várias mudanças, eu acho que houve evolução por parte da Interativa, mas aquela proximidade com o aluno de fazer um acantonamento, de fazer uma festa de Halloween à noite na escola, de fazer uma festa junina onde as crianças têm que dançar, têm que ir ali mostrar, de fazer uma feira de ciências. Eu acho que isso que já existia lá do tempo do Cauê, em 1900 e bolinha, existe hoje ainda. Então, ou seja, a Interativa conseguiu manter essa sua essência, né, de uma forma brilhante, mas atualizada, muito atualizada, porque mudou, mas mudou para melhor. E o que acontece? Nessa mudança que nós vemos, nós tivemos algumas adaptações, tanto em disciplinas, quanto a sistemáticas para com os alunos. E isso é fruto da pandemia. Nós tivemos que nos adaptar a muitas coisas, né? E isso foi muito rápido, porque aconteceu do dia para a noite, né? Mas assim, de qualquer forma, a Interativa está de parabéns, porque mesmo com a pandemia cresceu. Estavam em construção o prédio aqui e mesmo assim mantiveram a construção, mantiveram os professores, mantiveram os profissionais, por mais que não tivesse aula, tiveram aulas remotas através de várias plataformas que se tem. Então, ou seja, foi aperfeiçoado tudo, mas não deixou de ter a essência do ensino, da metodologia que a Interativa prega desde sua criação. Que bacana, né? Ô, William, vamos mudar um pouco de assunto, mas dentro dessa temática. Vamos lá. Celular, né? A gente sabe que nós temos uma lei federal que proíbe o uso, né? E eu queria, assim, é importante ouvir você como pai também, né? Porque é uma luta nossa lidar com a meninada aí, né? O Guilherme é adolescente, você sabe bem disso, você vive isso em casa também. Como que você vê hoje a tecnologia na escola e o uso pedagógico e o não uso, e a escola no meio disso tudo, e vocês de lá e a gente de cá? Conta um pouco aí. Marcelo do céu, eu acho que 100% dos pais que estão nos assistindo agora vão concordar comigo, que é o grande problema que nós enfrentamos em casa, e eu imagino a dificuldade que seja aqui na escola. Nós vivemos um momento onde as pessoas vivem conectadas 24 horas, né? E hoje eu sou meio contra a questão de fazer a punição retirando o celular, porque você não está punindo ele, você está restringindo ele a algumas coisas, mas ele tem que saber o momento certo de usar.
isso que não acontece. Eu acho que todo mundo precisa ser informado. Nós, um pouco mais velhos, temos o hábito de acordar cedo e assistir um jornal. Antigamente a gente lia uma Gazeta do Povo. Antigamente a gente tinha esses hábitos, que eram hábitos o qual a gente se informava para poder continuar com o nosso dia a dia. Claro. O adolescente, ele vê essa necessidade também de se atualizar. Se ele não se atualiza, vamos dizer assim, que ele está fora da tribo dele, né? Ele está fora do meio em que ele convive, porque os colegas vão falar, você viu isso, você viu aquilo? Não, não vi. Mas por quê? Porque eu não estou sem celular. Normalmente é isso que acontece. Então, assim, eu acho que o que precisa ainda é uma conscientização por parte dos jovens. Eu fui muito favorável a essa questão de proibir os celulares durante a jornada acadêmica dos alunos, né? Porque realmente ele tira a atenção por completo. E digo mais, fica uma ansiedade por parte deles em utilizar. Então, eles estando no bolso, estando na bolsa, estando em algum outro lugar, eles vão dar um jeito, eles vão no banheiro, né, Marcelo? Sim. 10 vezes. O Guilherme já foi punido por estar no banheiro no celular. E ainda chegou em casa, levou um sermão também, porque onde já se viu uma coisa, mas eles dão um jeito. E a gente, quando era adolescente, nós também daríamos um jeito. Mesma coisa. Nós fazíamos de coisas diferentes porque as realidades eram diferentes. Mas hoje não, hoje é o bendito do celular. Então eles vão fazer de tudo. Então essa proibição veio a calhar por quê? Porque na hora da entrada da escola já se tem que recolher os celulares. Eu já fico feliz porque recolhe o celular, mas eu tenho certeza que muitos alunos dão um jeito e entram com o celular. Aí você vê na sala e aí, recolhe o celular e só a mãe ou o pai podem tirar. Isso é fantástico. Eu acho que os pais tinham que fazer greve de vir na escola e não vir retirar o celular. Deixar ele de castigo uns 2, 3 dias ali para ele ver que aquela atitude que ele teve uma consequência. Então, dessa forma, eles vão estar aprendendo. E é a mesma forma que nós aprendíamos na nossa época. Nós éramos punidos de outra forma, né? Minha mãe conta que ela ficava de joelho no milho atrás da porta. Isso hoje é uma coisa impensável. Mas ela aprendeu daquela forma. Eu tinha uma inspetora que ela puxava a orelha do aluno e levava na direção com a orelha puxada. Isso hoje é inconcebível. Mas normal isso, né? A gente aprendeu dessa forma, que não era para fazer aquilo, senão alguém te puxava a orelha e te levava para a sala do diretor. Lembro até hoje, o nome do diretor era Naoki. Todo mundo tinha o pavor, ele era um japonês muito terrível. E falava que na sala do diretor todo mundo tremia. Então hoje, se tem o celular, é claro, se tem outro mundo, outras situações, onde você, pela lei federal que se tem, porque hoje você pode chegar para a criança e falar assim, para o adolescente, me dá teu celular. O celular é meu, é de minha responsabilidade e você não tem o direito de tomar. Agora não, agora existe uma lei. Conforme a lei federal número tal, você deve entregar o celular. Porque antes eles desafiavam a gente. Não existe lei que faça você me tirar o celular. Ok? Vou te denunciar ao conselho tutelar. Olha que coisas que a gente vê. Então, são realidades diferentes. E que nós, assim como você comentou da pandemia, tivemos que nos adaptar, nós temos que nos adaptar a ela também. Eu acho que precisamos fazer cumprir a lei. Isso é em primeira instância. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente deve sempre cumprir a lei. Mas, assim, fazer com que a lei traga responsabilidade e ensinamento para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos netos, porque eu já estou na fase do neto agora. Então é pior ainda. Mas a gente consegue, Marcelo. Eu acho que se a gente conseguiu viver até hoje, nós vamos conseguir. Sim, com certeza. Ô William, vamos nessa linha aí dos meninos, né? Eu queria que você olhasse assim e trouxesse para nós, assim, como pai, como que você enxergou ou percebeu o Cauê enquanto aluno, né? Em geral, e o Zanini, assim, levando em conta a diferença de geração dos dois. Como você acha que você teve que ser mais durão com o outro? Como que você enxerga isso? Traz para nós aí um relato. Marcelo, vamos dizer assim, vamos trazer assim uma experiência da geração Zanini. A minha geração, a do Cauê e a do Guilherme. Eu tenho 52 anos, o Cauê tem 30 anos e o Cauê e o Guilherme têm 13 anos. Então são bastante diferentes as épocas. Na minha criação, eu diria que foi uma criação extremamente rígida.
Minha mãe era muito rígida com tudo, meu pai não se intrometia muito na educação, mas minha mãe era extremamente rígida. E essa rigidez dela, eu vi em outras casas também. Então era o normal, sim, fazer daquele jeito. Se você, coitado do meu irmão que pode estar nos assistindo, nós tínhamos 2 anos de diferença, então eu aprontava e daí minha mãe falou, vocês aprontaram, daí o meu irmão, não foi ele só, mas os dois vão apanhar junto para aprender, e daí nós dois apanhávamos juntos para aprender, então eu porque fiz e o meu irmão para ele nunca fazer, e eu, até hoje a gente brinca que ele sempre foi o mais comportado e eu sempre fui o mais arteiro, mas enfim, era uma criação que nós tínhamos, que deu certo, porque hoje eu, meu irmão e minha irmã somos 3 pessoas de bem, que nós trabalhamos muito, que nós sabemos dar valor às coisas da vida. Então isso eu acho que foi muito oportuno e minha mãe cumpriu o papel dela. Com o Cauê foi um momento bastante diferente, porque eu tive a minha primeira separação, então eu fiquei com a guarda do Cauê. Então eu tive muita responsabilidade em ser o pai e ser a mãe. E contei muito com o apoio da minha mãe nessa criação. Só que eu precisei ser extremamente energético com ele, porque era um momento onde assim a gente via na criança, no adolescente, ele querer sair para o mundo. Diferente da minha época, até os 18 anos a gente pedia permissão para o pai se podia ir na casa do amiguinho. Ele não, ele já queria sair, até que graças a Deus ele foi tocar taiko, e foi tocar taiko, tocou taiko na escola, e ali onde ele passava o maior tempo, então para nós foi ótimo. Mas assim, já foi uma situação mais rígida. Com o Guilherme é completamente diferente. Hoje, com 13 anos, ele tem a mesma cabeça do que o Cauê com 17. Então, assim, a evolução dele é muito maior. Então, nós, pais, precisamos até conversar de forma diferente. Nós precisamos explicar de forma diferente. Eles são muito mais interrogativos do que antigamente. Então, a gente precisa pensar bastante e ser bastante assertivo nas respostas. E hoje, eu dou muita risada hoje. O Guilherme fez algumas perguntas assim de cunho sexual e a gente tenta dar aquelas escapulidas que a gente não gosta de falar com os filhos muito abertamente com relação a isso. E eu dei uma explicação muito por cima para ele. Na hora ele falou, mas não é isso que o Google fala, pai. Eu falei, meu Deus, o que o Google fala, Guilherme? O Google fala isso. Eu acho que o pai se equivocou, eu acho que o Google tá certo, é isso daí mesmo. Então hoje você tem que jogar muito aberto porque eles vão pesquisar aquilo que você informou para ele. E se você estiver mentindo para ele, ele não confia mais em você. Inverteu? Passou? Antes era o filho não podia mentir para o pai, porque o pai desconfiava do filho e não acreditaria mais no filho. Agora não. Se você comenta alguma coisa errada com o filho vai ver que é mentira e vai desconfiar do pai, não vai passar a acreditar no pai e na mãe mais. Então as coisas deram uma invertida aí, Marcelo. Nossa. William, o papo tá muito bom, a gente já tá indo para a reta final, mas é muito bacana ouvir, o papo flui, né? É muito legal, né? Ô, William, e o ano que vem o Guilherme já tá indo aí para as vésperas aí de ir pro ensino médio, né? Já tá ficando velho, né? Já tá chegando, né? Em perspectiva de futuro, o que você, de área, de profissão, né? Você é uma pessoa que está muito ligada ao município de Colombo, né? Então acompanha de perto, né? Tá nessa área, né? Então tá bem atento aí com as questões sociais, o que o município vive, né? E as demandas, né? O que você projeta para o Guilherme também? Então, Marcelo, o Guilherme, assim, como eu falei, a escola propicia isso para o aluno, dele ter assim uma opinião própria muito forte, né? E ele indagar as coisas. E eu acho isso muito interessante, porque a gente vê no dia a dia várias pessoas que não conseguem prosperar justamente por serem tímidos, por serem retraídos. E não é isso que a gente vê nos alunos aqui da Interativa. Mas assim, o Guilherme ele tem um viés pro comercial muito grande. Então, assim, ele é uma pessoa muito explicativa, ele tenta te convencer do ponto de vista dele, e você tem que convencer ele do ponto de vista teu. Então, assim, ele é uma pessoa que tem muito argumento. Nessa parte, eu acho que ou ele vai para o marketing, ou ele vai
para a área comercial mesmo. Eu fui 25 anos vendedor de automóveis, então fui gestor de concessionária por 18 anos. Então trabalhei nas mais diversas marcas, em vários municípios aí do país. E eu acho que ele viveu um pouco disso e gostou. Então hoje, uma das coisas que você fala é ele justamente curtir essa parte do comercial, de estar. Mas assim, de qualquer forma, ele ainda está despertando, né? Esse querer dele, e a gente espera. Eu acho que os pais hoje em dia têm que mais é que incentivar o filho. Eu conheço pais e amigos meus que o filho já está na segunda faculdade e que não ainda encontrou aquilo que ele quer fazer. Mas assim, eu não defendo que ele apenas estude e tenha apenas o estudo como achar aquilo que ele quer fazer, senão ele vai estudar a vida inteira dele, o que é fácil, ficar em casa, tomando chá, estudando e tudo mais. Eu acho que nós temos que incentivar eles a ter responsabilidade com o trabalho, com a vida profissional e, de qualquer forma, incentivar eles a buscar aquilo que eles precisam fazer. Então, eu e a mãe do Guilherme já conversamos bastante para ele, quando ele estiver no ensino médio, ele já iniciar a rota de trabalho dele, para ele já ter pelo menos a responsabilidade do trabalho, independente do que seja. Sim. Eu acho que eu comecei como pacoteiro de supermercado e eu acho que isso foi um grande incentivo para a minha carreira profissional. Então, da mesma forma, ele, independente do que ele faça, mas a gente sempre incentiva ele a buscar aquilo que ele queira fazer. Então, eu acho que vai ser muito... Ele só precisa ser feliz naquilo que faça, assim como eu sou feliz hoje, a mãe dele é feliz naquilo que faz, e nós precisamos ser felizes trabalhando, porque quem vai trabalhar com um peso nas costas, infelizmente, ou afunda o proprietário da empresa, ou não traz ao seu cliente, ao seu fornecedor, aquilo que você tem que trazer, que é a realização, a satisfação e tudo de bom, né? Com certeza. Muito bacana a sua fala, William. William, para a gente fechar, queria que você deixasse uma mensagem para os pais da Interativa. Aqui é uma unidade nova, né? Você já é veterano da escola, lá, né, com o Cauê, lá na Paraná ainda, mas aqui todo mundo é novo, né, William? A unidade é nova. E por você já conhecer a escola, né, as mantenedoras, né, já conhecer a Interativa, queria que você deixasse uma mensagem para esses pais que estão chegando aí, do que é a Interativa e como confiar no trabalho que a Interativa faz aí. Que bom, Marcelo. Então, eu acho assim, a Interativa hoje é uma das escolas referências no mercado, justamente por adotarem uma metodologia de ensino muito diferente da tradicional. Essa metodologia de ensino a qual eles trazem para os alunos é uma metodologia de ensino que faz com que o seu filho esteja preparado para o futuro, mas não o futuro daqui 10 anos, para o futuro amanhã. Quando seu filho sair na rua e ser abordado por alguém oferecendo alguma porcaria para ele, ele vai saber chegar para a pessoa e falar, não quero, obrigado, e sair. Preparado para um futuro de quando alguém perguntar para ele o que ele quer fazer da vida, ele souber o que vai ser feito da vida dele. Quando perguntarem para ele o que é a família, ele disser o que é a família. Para quando ele for perguntado sobre qualquer questão social, ele esteja bem informado. Política, ele esteja bem informado. Então, tudo isso é o que um aluno da Interativa traz. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para os pais novos é que a Interativa é uma escola de confiança. Nós estamos aqui há muito tempo, conheço as mantenedoras, a Desirê e a Francis, há muito tempo, pessoas íntegras, pessoas muito sérias e que realmente vão fazer de tudo para que o seu filho seja melhor tratado possível. Então, aquelas pessoas que levantam a voz para as crianças aqui dentro, elas chamam no reservado e conversam com a pessoa. Tem a primeira oportunidade. A segunda não se tem mais, porque aqui é uma escola de diálogo, não é uma escola de briga e não é uma escola de punições e de etc. Então nós estamos aqui muito felizes, eu e a mãe do Guilherme, pelo ensino que ele vem tendo e pela educação que a escola vem complementando, porque a educação não é só a escola quem dá. Sim. Em casa nós também temos que dar educação. A escola apenas complementa a educação que nós damos em casa. Então, não perca tempo, traga seu filho já.
Muito bacana. William, quero te agradecer. Muito legal te ouvir, tá? A gente aprende muito, né? Acho que são histórias bem interessantes de se ouvir. Acho que a gente vai ter mais espaço aí. Está sendo muito interessante essa rodada com os pais, tá bem bacana. Então, quero agradecer seu tempo. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, deixou seus afazeres para poder vir cá, ceder um pouco, né, o seu tempo e seu conhecimento e sua experiência de interativa. Então, muito obrigado mais uma vez. Que isso, Marcelo. Obrigado a você, obrigado à Escola Interativa por abrir esse espaço aos pais para a gente vir aqui e dar um pouquinho do nosso testemunho a todos aí que estão nos assistindo. Muito obrigado e sempre à disposição. Muito obrigado, Willi. E quero agradecer vocês também que nos assistiram, né, a mais um Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.